E aí, para a gente concluir assim, essa primeira parte da nossa conversa, Priscila, explica para a gente uma coisa. A gente sabe que inovação a gente não faz com linha de crédito bancário, né, tradicional. E o Heitor comentou muito bem no final que o mundo de venture capitals no Brasil se desenvolveu bastante nesses últimos anos. Mas para o panorama, explica como é que esses fundos têm olhado para o mercado brasileiro. Olá, todo mundo, boa tarde, né? Vou falar um pouquinho, né? Assim, hoje, como é que a gente vê essa questão financeira, né? E aí, ao longo da minha apresentação, eu vou me apresentando. A gente vê o seguinte, dentro do processo, né? Todo mundo fala inovação, né? Mas assim, a inovação em si eu brinco com qualquer empreendedor quando vem conversar comigo, dizendo que tem ideia ou que está desenvolvendo um mínimo produto viável, um MVP. Isso ainda não é inovação. Quando a gente fala em patente, a gente está falando que ainda não é uma inovação, é uma invenção. Para você inovar, de fato, né, e a Tami falou isso na apresentação dela, você tem que emitir nota fiscal, a gente tem que ir para o mercado. Então, quando a gente fala em captação de recursos, né, ou então crédito bancário, enfim, a gente tem que pensar o seguinte: você tem captação de recursos para desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, que é uma coisa que as universidades fazem, e até as próprias startups podem fazer também, que é o início do negócio, né, tirando a ideia do papel. E você também, depois, você tem a parte de uma captação para fazer o negócio de fato crescer e decolar, né? E aí, nesse caso, você pode fazer uma captação com crédito bancário, é muito caro. Então, geralmente, as startups e as empresas recorrem aos fundos de investimento. Tá? Dentro dessa área de pesquisa e desenvolvimento, em termos de captação de recursos, né, você tem hoje alguns programas do próprio governo que ajudam isso, né? São recursos de subvenção econômica. Né? Esses recursos, você tem aí a FINEP, que tem o Startup Brasil, o Centelha, que é uma fase bem inicial de tirar exatamente a ideia do papel e fazer um mínimo produto viável, um MVP, né? O Startup Brasil já é desenvolver um pouquinho mais, né? Você tem as FAPs, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa também, que ajudam, né, com determinados projetos em cada região. Então, assim, o empreendedor ele pode buscar essa tirada do papel, né, a partir desses editais que existem e são públicos. Quando a gente fala de venture capital, né, a gente está falando de uma outra etapa, né? Dentro do venture capital, você vai, de certa forma, buscar um recurso para o desenvolvimento do teu negócio. E aí, quando o venture capital olha esse negócio, ele está pensando o quê? Em crescimento, escalabilidade, né? Que foi algo que até o Heitor mesmo falou, né? A gente vai olhar o negócio, vai olhar o mercado, né? Então, dentro da tua curvinha que você vai olhando a questão do crédito, né, que eu preciso, de fato, do quanto que eu preciso de dinheiro, você vai olhar o que de fato você vai precisar, né, para ter esse investimento, né? Então, assim, como é que eu vou me organizar para receber esse investimento? E aí vem muito a questão do papel do investidor, né? Que aí entra a Brain Ventures, né? Qual é o nosso papel hoje, né? Não é só dar o dinheiro, né? Que foi até uma coisa que o Heitor falou, quer dizer, não adianta eu só financiar o negócio. Eu tenho que trazer o smart money, né? Que é exatamente essa parte que a gente fala de como é que a gente ajuda o desenvolvimento do negócio. Então, eu vou trabalhar a minha rede de contatos para ajudar a colocar aquela startup para conversar com uma grande empresa, né? Fazendo esse link. Eu vou ajudar essa empresa a olhar qual é a melhor maneira de trabalhar a questão do modelo de negócios dela, do marketing, da estratégia. A gente olha a questão financeira, como é que a gente vai trabalhar a questão contábil, né, da empresa, porque às vezes a gente olha e fala assim, contabilidade, empreendedor às vezes não quer nem ver, né, e a gente às vezes fala assim, olha, os seus ativos intangíveis são importantes, por quê? Porque o fundo olha os ativos, né, então a gente às vezes fala assim, patente, os fundos ainda olham patentes? Olham. Por que os fundos olham patentes? Que são ativos, né? Numa eventual venda, os ativos valem da empresa, né? Mas essa questão, por exemplo, da patente, né, que até o Heitor colocou muito bem, a gente ainda tem esse tempo no Brasil de 10 anos, né? Mas ainda é muito caro e inviável, por quê? Porque quando a gente protege uma patente no Brasil, não necessariamente ela vai ficar por um tempo protegida
no Brasil e no mundo, e depois você tem que patentear em outros lugares também, senão ela não é protegida, ela é só protegida no país de origem. Então, isso é um pouco caro demais, né? Então, se eu quero, por exemplo, eu tenho uma empresa no fundo hoje, que ela tem uma patente no Brasil que ainda está em análise, ela pediu para ampliar essa patente para os Estados Unidos, nos Estados Unidos já foi aprovado. Então, hoje ela tem a mesma patente protegida já nos Estados Unidos e no Brasil está em análise. Então, assim, essa questão da patente ainda é bem complexa, né? E quando a gente fala, que o próprio Heitor falou de deep tech, de biotech, né? Por que os fundos ainda têm essa dificuldade, vão muito para a tecnologia da informação, que crescimento rápido e tudo? Por quê? Quando a gente fala em deep tech e em biotech, a gente, primeiro, que o risco realmente fica um risco muito grande. Primeiro porque quando a gente fala de biotech, a gente entrar em fármacos, né? O que a gente precisa? A gente precisa das regulamentações, né? E aí as regulamentações hoje, a gente precisa que a Anvisa dê ok. Então não adianta você investir numa empresa que está iniciando de biotech se ela não passou por todas as fases daquela avaliação daquele remédio ou daquela solução, né? E ela ainda não tem o aval da Anvisa, porque caso a gente não consiga o aval da Anvisa, esse negócio pode degringolar. E aí você investiu numa coisa e vai perder tudo porque a empresa não conseguiu não conseguiu passar na regulamentação brasileira. A questão do tempo também, o que acontece? Os fundos hoje, eles são registrados na CVM, né? E aí a famosa tese do fundo, o que são as teses do fundo? São exatamente o que rege o fundo, né? Então você tem lá o tempo que o fundo vai durar. Então, geralmente os fundos no Brasil duram 10 anos, no máximo 12, né? Principalmente de seed, né? De investimentos em startups. E aí você não dá tempo de você esperar uma tecnologia mais profunda ou uma biotech ela amadurecer, porque você tem que entrar na empresa, né? O que o fundo faz? Ele entra, investe na empresa, fica um tempo, ajuda essa empresa a crescer e ele vai sair. O que é sair do fundo? Ele vai vender essa empresa ou vai vender para um fundo que vai continuar fazendo ela crescer ou vai vender para uma grande empresa, ou seja, ele vai passar adiante. Então, às vezes não tem tempo suficiente para um fundo conseguir desenvolver esse negócio, entrar e sair, porque geralmente os fundos são regidos pela esse regulamento, e o regulamento geralmente são 10, 12 anos. Você não tem fundos de 20, 30, 40 anos, né? Que aí, para um seed, isso fica mais difícil de você fazer. E aí, dentro do processo também, o que acontece? A gente, dentro desse processo dentro do próprio regulamento, da tese, você define quais áreas que você vai trabalhar. Então, por exemplo, hoje o fundo que a Brain, né, trabalha, que é o fundo Primatech, né, que é o nosso fundo, a gente tem como tese de investimento trabalhar com ambientes de inovação. Então, a gente trabalha, dentro lá do regulamento está dizendo que a gente trabalha com incubadoras, parques tecnológicos e tudo, com empresas ligadas a esses ambientes. É um fundo que está lá escrito 100 milhões, vai aportar até 17, 18 empresas, a gente está no final, a gente já está com 15 para 16 empresas no fundo, e aí ele, dentro desse processo, ele está dizendo lá que tipo de empresa eu quero. Então, assim, você define o seu range de empresa. Então, eu hoje no fundo Primatech poderia investir em empresas até 16 milhões, né? Tem fundos que eu posso ir de 0 a 16 milhões de faturamento. Tem gente que põe lá no fundo, a partir de 5 milhões, a partir de 2 milhões. Então, cabe ao empreendedor também entender qual é a tese do fundo de investimento, para ele também não gastar um tempo conversando com um fundo que ele não está enquadrado nesse fundo, né? Então, uma outra questão também que geralmente é falado no regulamento, são as áreas. Então, hoje o meu fundo, eu trabalho com a área de tecnologia da informação e comunicação, com a área de energia, com a área de sustentabilidade e com a área de economia criativa. Então, é um fundo bem aberto. Agora, tem fundos, né, que se chamam multissetoriais, né? Agora, tem fundos que são exclusivos para um setor. Então, isso também é importante olhar. Então, essa questão da tese de investimento é sempre importante a gente analisar e ver. E aí a gente pensa o seguinte, o que de fato um investidor olha quando ele está buscando
investir no negócio. Então, a gente quer saber exatamente mercado, quer dizer, a gente olha muito quem são os competidores, quem são as pessoas que estão nesse mercado, entender qual é o diferencial, por isso que a inovação é importante, né? A gente quer saber qual é o diferencial em relação aos competidores, o que eu estou trazendo de diferente, né? Esse mercado que eu estou atuando é um mercado promissor? É um mercado global, é um mercado local, é um mercado regional, porque isso tudo é nacional, porque isso tudo faz diferença, o quanto aquele negócio de fato vai conseguir crescer, né? Então a gente olha muito essa questão, a gente olha a equipe, porque eu quero entender quem são as pessoas que estão por trás, quem são os empreendedores, se eles têm experiência, se eles são muito... não tem tem às vezes tem muita noção da tecnologia, mas não tem a experiência de mercado, porque isso também não necessariamente a gente vai descartar, tá? Se não tiver experiência do mercado. Mas às vezes a gente vai precisar trazer alguém para poder ajudá-lo naquela situação relacionada ao mercado. Então a gente olha muito a equipe, como é que se a equipe é multidisciplinar, se ela não é. Então a gente entende como é que é isso, né? E aí a gente olha, assim, de fato, como é que essa empresa pode se comportar no mercado. Por quê? Porque a partir todas essas informações, o fundo faz o quê? Ele faz uma avaliação para entender, ele olha como é que vai ser, ele projeta um crescimento para essa empresa, e aí ele negocia um valor com aquela empresa. Então, assim, olha, você vale X no mercado. Então, eu vou aportar 1 milhão em você, então eu vou ficar com um percentual de, sei lá, 10%, né? Você vale outro valor. Então, assim, cada caso é um caso. Então, é importante entender, cada setor se comporta de uma forma. Então, às vezes, não necessariamente eu aportando um valor numa empresa A que fatura X, eu vou aportar o mesmo valor numa empresa que fatura o mesmo X, porque tudo vai depender do tamanho, do produto, do posicionamento. Então, assim, o investidor, ele olha muito essa questão, tá? E aí, assim, dentro dessa estrutura, né, hoje a Brain trabalha muito nisso, né, em prospectar, selecionar, acompanhar, trabalhar nessa questão de visão estratégica. Então, esse é o nosso papel dentro desse processo e dentro dessa área de inovação como um todo, né? Hoje a gente está aproveitando aqui conhecimentos muito importantes para compreender de fato, assim, mais profundamente como funciona e roda esse ecossistema em específico. Eu fiquei com uma dúvida, Priscila, não sei se você consegue responder para a gente agora, ou pela Brain, ou de uma maneira geral no mercado brasileiro, se você tem percebido, enfim, que nesses últimos anos, especialmente com esse impacto que ficou muito evidente na nossa atual crise, nessa tragédia sanitária, esse esgarçamento do tecido social, como é que de novo, acho que são duas perguntas. O Brasil, ele tem ficado, ele ainda está nos holofotes dos fundos internacionais, com grandes interesses em chegar no mercado nacional, qual que é a sua opinião, e se os venture capitals têm dado um pouco de atenção em iniciativas que tenham alguma relação com impacto social ou com ações que sejam menos agressivas ao meio ambiente, que sejam mais sustentáveis nesse sentido. Hoje a gente tem visto, né, a questão dos fundos estarem se posicionando. Se você começa a ver, né, isso já tem alguns poucos anos, mas você começa a ver os fundos nascendo, que são fundos de impacto, né, impacto social. E aí, dentro desses fundos de impacto social, você tem um olhar muito focado para a sustentabilidade e um olhar muito focado para a questão social também. Então, você hoje já vê fundos exclusivos fazendo isso. Existiam no passado alguns fundos, né? Mas eram muito poucos. Hoje você vem vendo um crescimento e até chamadas específicas de cotistas, né? Que tem aí, quando eu falo cotista, às vezes o BNDES abre chamadas para fundos específicos com esse olhar,
né, de questões de impacto social, que é uma questão que é importante e que todo mundo está percebendo. Dentro do meu fundo, apesar de ser um fundo, né, multissetorial, a gente tem essa questão de sustentabilidade, que a gente dá um olhar um pouco para empresas ligadas a meio ambiente, né? Então, e aí quando a gente olha de energia, a gente está olhando energia alternativa. Então, a gente tem um pouquinho desse olhar, porque é o futuro, assim, eu acho que hoje os investidores têm essa visão que o futuro a gente vai ter que ter esse olhar forte para a questão de sustentabilidade e energias alternativas. Cada vez mais isso vai crescer. Estados Unidos já está investindo pesado em clean tech, que chama, né? Você tem os fundos também de clean tech, que são só ligados a questões de meio ambiente. Então, assim, essa é de fato algo que vai cada vez mais ficar mais forte. E a questão social, obviamente, a gente vai ter que pensar em soluções cada vez mais para uma população, olhando uma população como um todo, não pensando em soluções só para A, B, C. Não, a gente tem que olhar a população como um todo e como isso vai impactar, como é que essa solução, de certa forma, impacta positivamente na população. É isso que esses fundos cada vez estão sendo demandados e estão sendo projetados. Tá? Quanto à questão internacional, a gente hoje eu tenho visto muito uma corrida forte de fundos internacionais buscando soluções brasileiras, né? Isso é bacana porque, assim, a gente mostra que o Brasil conseguiu começar a se colocar no mundo, né, de fato, com soluções interessantes e com a questão de algumas empresas estarem realmente aparecendo, conseguindo fazer abertura de capital lá fora e tudo. Você começa a ter um pouco essa visão do mercado internacional que o Brasil tem soluções e tem potencial. Então, a gente vem vendo cada vez mais investidores internacionais buscando soluções brasileiras e conversando. Então, assim, hoje mesmo no nosso portfólio, a gente tem parceria, tem co-investimento com uma empresa internacional, com um fundo internacional. A gente tem hoje fundos internacionais e grupos conversando com a gente como potencial saída nossa. Então, assim, o que é bacana é assim, realmente a gente tem o potencial da inovação, a gente tem o potencial de gerar coisas criativas para o mercado. O que falta, de fato, é a gente cada vez mais mostrar isso, né? Além disso, o Brasil hoje ele tem uma questão que, de certa forma, acaba sendo uma vantagem, né? Mas, de certa maneira, é ruim, a questão cambial, né? Então, quando a gente fala, a gente fica uma mão de obra muito barata, né? E uma solução mais barata que lá fora. Então, assim, a gente fala para os nossos empreendedores que isso, apesar de ser ruim, é bom para o outro lado, porque é a hora de você mostrar a cara lá fora, né? Eu tenho um empreendedor que está fazendo roadshow lá fora, porque é a hora de você mostrar. Por quê? Porque o teu produto hoje é mais competitivo lá fora por conta da questão cambial. Então, isso acaba, ele cobra em dólar, o que ele cobraria em real, e mesmo assim é muito barato. Então, para ele é maravilhoso, e para ele paga todas as contas e ainda sobra. Então, assim, é uma questão importante de avaliar o momento, né? Esse momento faz sentido as empresas pensarem em botar a cara para fora, né? Até para mostrar para outros fundos e para mostrar para outros players que a empresa existe e que tem tecnologia para competir.